racionalmente. Dou um exemplo bem simples de um trabalho que eu fiz. Na Nitrix, fizemos um sistema para monitorar uma frota de 1.500 a 2.000 caminhões em tempo real. Um caminhão de uma transportadora sai, chega no embarcador, carrega, para ao longo do caminho para abastecer, chega ao destino, descarrega, sai vazio e volta para a transportadora para refazer o ciclo. Mas muitas coisas podem acontecer. Ele pode se desviar da rota, demorar mais do que o previsto para carregar ou descarregar, ser roubado, etc. O sistema desenvolvido detecta todos os problemas que possam surgir e calcula o impacto futuro. Um atraso em um carregamento pode gerar um efeito dominó que resultaria que a entrada em São Paulo só pudesse ser feita na hora do rodízio do dia seguinte. Como o computador fica focado somente nesse comportamento inteligente, sem se preocupar com necessidades fisiológicas ou ser distraído, ele é capaz de monitorar dezenas de milhares de veículos simultaneamente. Assim são os sistemas que pensam racionalmente. Nós, humanos, extraímos um conhecimento especialista e delegamos para a máquina fazê-lo de forma repetitiva e extremamente rápida. Mas é claro que o sistema é limitado ao conhecimento que delegamos a ele. Assim, ao detectar algum problema, ele passa a informação para uma pessoa que tem habilidades humanas para resolvê-los. Dou outro exemplo que está mais próximo da vida cotidiana das pessoas. O sistema de análise de crédito. Quando você faz uma compra diferente das que você normalmente faz, imediatamente o banco liga para o seu celular. Aqui é do banco X. Estou vendo que você está realizando uma compra fora do seu padrão de consumo. Você confirma a compra? Quem torna isso possível é um computador aparelhado com software de monitoramento que infere o seu perfil de consumo a partir do histórico das suas compras. Trata-se de outro sistema de inteligência artificial que pensa racionalmente. Vimos então sistemas que agem racionalmente, sistemas que agem como homem, sistemas que pensam racionalmente. Falta falar de sistemas que pensam como homem. Há várias técnicas de inteligência artificial que buscam reproduzir o funcionamento do cérebro humano, desde o funcionamento neuroquímico até as funções psicológicas mais complexas. Já somos capazes de fazer sistemas que aprendem e reconhecem imagens, mas fenômenos mais complexos como consciência e emoções ainda estão distantes do desejável. Um exemplo desse tipo de sistema são os radares de trânsito. Alguns deles utilizam redes neurais artificiais, que nada mais são do que neurônios artificiais, que aprendem a reconhecer o número das placas dos carros. Assim, apesar do que dizem alguns filmes, os computadores não vão nos substituir ou destruir. Com a inteligência artificial, o computador é somente uma ferramenta de amplificação da inteligência humana. A inteligência artificial é uma área multidisciplinar. Os modernos sistemas integram as diversas engenharias e ciências humanas. Ora bem, depois desta pequena introdução em brasileiro, eu gostava de vos fazer dar uma perspectiva rápida da área, a sua evolução, e depois passaremos para as áreas específicas que existem dentro do departamento. Portanto, a inteligência artificial pode ser vista de duas maneiras. Portanto, pode ser vista como sendo a área da informática que estuda o desenvolvimento de programas que exibem comportamento inteligente, ou a ciência e a engenharia para construir máquinas inteligentes. Portanto, basicamente, aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer é construir massa cinzenta artificial. Os tipos de problemas que a inteligência artificial aborda são fundamentalmente dois tipos. São problemas para os quais não existem algoritmos para os resolver. E um exemplo deste tipo de problemas é a compreensão de língua natural, português. Portanto, não podemos escrever um algoritmo para a compreensão de língua natural, temos que criar outro tipo de técnicas para que os computadores possam entender frases em português. O outro tipo de problemas são problemas que são de tal maneira combinatórios, portanto, requerem tanto espaço e tanto tempo que não é possível escrever um algoritmo que obtenha uma solução. E para isso nós temos que arranjar maneiras de contornar a explosão combinatória que está associada com o problema
e arranjar uma solução. E um exemplo disto é a procura com o Google, que todos vocês utilizam todos os dias e em frações de segundo têm milhões de resultados de computadores espalhados por todo o mundo. A inteligência artificial tem tido uma evolução histórica em que certas das suas áreas, à medida que são bem compreendidas, migram para outras zonas da informática. Um exemplo típico é a visão, em que aqui há uns anos atrás, tudo que tinha a ver com visão por computador era do domínio da inteligência artificial e essa área autonomizou-se e hoje em dia não se diz que é inteligência artificial, mas pura e simplesmente que é a área de visão. Portanto, isto não quer dizer que a inteligência artificial se vá esvaziando, porque constantemente novos problemas vão surgindo para serem considerados nesta área. As aplicações de inteligência artificial estão hoje em dia omnipresentes no nosso mundo. Portanto, a procura na web é um exemplo e eu fico sempre orgulhoso de vos dizer que o diretor de investigação da Google é um português, Fernando Pereira, estudou em Portugal, trabalhou vários anos em Portugal no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e depois decidiu migrar para os Estados Unidos, fez uma carreira nos laboratórios Bell e hoje em dia está na Google. Correio eletrónico, todos nós estamos a receber spam e cada vez há técnicas mais sofisticadas para os filtrar. Tradução automática, todos vocês com certeza já usaram uma vez ou outra os mecanismos de tradução que existem na Google. E o reconhecimento facial, que está a ter cada vez mais aplicações. Se tiverem um passaporte eletrónico e forem ao estrangeiro, há uma maquinazinha que olha para vocês e vê se vocês que na realidade correspondem à pessoa que está na fotografia do passaporte. Agora, passos iniciais para a área. Portanto, o marco do início pensarmos se seria ou não possível construir máquinas inteligentes foi lançado pelo matemático inglês Alan Turing, que foi uma pessoa que trabalhou em descodificação de mensagens alemãs, portanto, criou o Enigma, vocês com certeza que já ouviram falar nisto. Criou conceptualmente um computador antes deles existirem, chamadas máquinas de Turing, que vocês vão aprender em teoria da computação. E em 1950 levantou publicamente a questão: será que um computador pode pensar? E inventou um teste para decidir se um computador era inteligente ou não. E basicamente o teste consiste em ter um humano de um lado de uma parede e do outro lado ter um computador e um humano, e o humano interaciona com estes dois agentes que estão do lado da parede sem os poder ver. Estes agentes podem falar a verdade ou mentir, e o que o teste de Turing diz é se não for possível distinguir qual é o humano e qual é o computador, então temos um computador que claramente é inteligente. Quando o Turing lançou este teste, previa que por volta do ano 2000 estávamos próximo de o conseguir, de haver um computador que fosse capaz de passar o teste de Turing, mas isto não foi verdade. Portanto, ainda não se conseguiu que um computador passasse o teste de Turing e neste momento há um prémio, o prémio Loebner, de $100 mil para quem conseguir fazer o primeiro computador que passa aos testes de Turing, e quem sabe se um de vocês não irá ganhar este prémio. Portanto, depois desta questão do Turing levantar, portanto, a pergunta será que os computadores podem pensar, começou a haver algum desenvolvimento na área, já considerado como trabalhos para máquinas inteligentes, algum trabalho feito pelo Herbert Simon e Alan Newell. O Herbert Simon acabou por ser prémio Nobel da Economia nos anos 70, e eles fizeram programas para raciocínio lógico, portanto, programas que pensam racionalmente, como dizia o Rodrigo há bocado no filme, e
programas que faziam demonstração de teoremas. O Arthur Samuel foi uma pessoa que se dedicou a escrever programas que jogavam às damas e tentava fazer com que os programas ganhassem aos melhores jogadores de damas. Pensava-se, meados dos anos 60, nos anos 50, que 10 anos mais tarde haveria um computador que seria o campeão mundial de xadrez, coisa que só aconteceu 40 anos mais tarde, quando o Deep Blue venceu o Kasparov. Ainda na década de 60, um americano, um matemático americano, John McCarthy, que foi o inventor de uma linguagem que vocês vão aprender na cadeira de Inteligência Artificial do terceiro ano, chamada Lisp, criou uma conferência, a Conferência de Dartmouth, em que pela primeira vez se usou o termo Inteligência Artificial. Portanto, o McCarthy, aquilo que pensava com esta conferência era: durante 3 meses nós juntamos 10 matemáticos famosos e resolvemos de uma vez para todas o problema da inteligência artificial. Portanto, infelizmente ele estava errado, mas era um visionário, e no início dos anos 60 ele imaginou uma sociedade informática em que os computadores comunicam uns com os outros e que nós usamos quase como usamos o telefone, e portanto foi um aspecto extremamente interessante da sua visão. As principais áreas de inteligência artificial são a representação, conhecimento e raciocínio, portanto, pôr os programas a pensar como nós. Procura de informação, portanto, como encontrar informação entre milhões de coisas, como gerar o melhor jogada ou o melhor movimento num jogo ou num veículo autónomo. Planeamento de ações, como arranjar sequências de ações para atingir um dado objetivo. Aprendizagem, portanto, isto é uma característica que nós atribuímos à inteligência, portanto, quem não aprende não é inteligente. Jogos continuam ainda a ser uma área interessante da inteligência artificial. Compreensão de língua natural. Isto tudo agrega-se em construção de agentes que veem o mundo e que interagem sobre o mundo, e acaba por levar àquilo que é considerado a robótica. Eu vou apresentar rapidamente algumas das áreas de aplicação da inteligência artificial, e isto foi um póster que eu achei interessante, que foi publicado pela Associação Americana de Inteligência Artificial aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, e que mostra uma compartimentação de possíveis áreas de aplicação e áreas de aplicação que hoje em dia estão a ser usadas. Reconhecimento de texto manuscrito, portanto, é um aspecto complicado. Portanto, todos nós temos letras diferentes, até nós próprios temos muitas vezes dificuldade em ler os vossos textos, saber o que é que vocês querem dizer com aquilo, e portanto o que se pretende fazer é arranjar um programa que consegue ler gatafunhos. Reconhecimento de gestos e percepção do que é que com aqueles gestos se entende, e interfaces multimodais, interfaces com voz, com vídeo, com texto, etc. Música e arte. Portanto, estão-se a fazer programas para serem capazes de apreciar música